Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se a história que você acredita conhecer estiver incompleta? Todo mundo fala de Neville. Seu nome ecoa nos estudos sobre lei da Assunção, consciência criadora e manifestação da realidade. Alguns falam de Abdallah, o mestre enigmático, o místico, por trás da transformação de Neville. A figura quase lendária que teria ensinado a interpretar a Bíblia como um mapa simbólico da mente humana. Mas quase ninguém fala da mulher que estudou com os dois. E isso deveria incomodar você, porque o que ela escreveu pode mudar completamente a forma como você entende o livro bíblico do Apocalipse. Pode alterar sua visão sobre despertar espiritual, sobre novo pensamento, sobre a própria estrutura da consciência, pode até lançar uma nova luz sobre a existência silenciosa daquele mestre que muitos ainda questionam. Como é possível alguém atravessar o mesmo círculo metafísico, respirar o mesmo ambiente intelectual, conviver com os mesmos mestres, estudar nas mesmas correntes espirituais, escrever uma das interpretações mais profundas do livro do Apocalipse no século XX, simplesmente desaparecer da narrativa principal como alguém que transitou entre a Igreja Unity, metafísica divina e os bastidores do movimento da consciência aplicada? Quase não ser mencionada quando falamos de manifestação e lei espiritual? Existe um padrão curioso na história da espiritualidade moderna. Nós celebramos os nomes que se tornam símbolos, mas raramente investigamos o tecido invisível que os sustenta. Falamos dos mestres. Citamos os livros mais famosos. Repetimos frases sobre imaginação, estados de consciência, poder do subconsciente, mas quase nunca perguntamos: quem mais estava naquela sala? Quem mais ouviu aquelas palavras? Quem mais aprendeu a ler as Escrituras como um código interno da alma humana? E é justamente nesse ponto que a ausência começa a gritar. Porque quando uma mulher atravessa o mesmo ambiente de estudo metafísico que Neville, quando conhece o mesmo universo espiritual que menciona Abdallah como o grande místico, quando escreve sobre o Apocalipse, não como destruição, mas como revelação da consciência divina no homem, isso deixa de ser um detalhe biográfico. Isso se torna uma peça esquecida de um quebra-cabeça maior. Talvez você nunca tenha ouvido o nome dela. Talvez ninguém tenha sugerido que ela poderia ser uma ponte histórica silenciosa. Talvez você tenha estudado manifestação, Bíblia simbólica, despertar da consciência, e ainda assim nunca tenha sido apresentado a essa presença discreta que orbitava o mesmo centro espiritual. E essa ausência não parece acidental, porque quando você começa a observar as conexões, quando percebe a repetição de conceitos, a linguagem semelhante sobre estados internos, a interpretação metafísica das Escrituras, surge uma pergunta inevitável. O que mais ficou fora da narrativa oficial? Que outras peças foram deixadas nas margens, enquanto focávamos apenas nos nomes mais conhecidos? Antes de mergulharmos em datas, livros e encontros, é preciso fazer algo mais importante. É preciso olhar para a figura humana por trás desse silêncio. Quem era essa mulher antes de se tornar uma sombra na história do novo pensamento? Como começou sua jornada? Que tipo de mente se aproximou desses mestres e decidiu escrever sua própria leitura do texto mais simbólico da Bíblia? Porque entender a ausência exige primeiro compreender a presença. E é exatamente aí que a história começa a ganhar forma. Antes de qualquer mistério, antes de qualquer especulação histórica, existe uma mulher de carne e osso vivendo em Brooklyn, no final do século XIX, mais precisamente em 1897, e seu nome é Winifred McCardell Flood. Ruas movimentadas, expansão cultural, efervescência intelectual. Não estamos falando de um mito escondido em sombras espirituais. Estamos falando de uma mulher inserida em um dos centros mais vibrantes dos Estados Unidos. Ela era professora de voz, e isso diz muito mais do que parece à primeira vista. Ensinar voz é trabalhar com expressão, presença, respiração, domínio interno. É entender ritmo, silêncio, intenção, é ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria potência. Isso exige sensibilidade, estudo, disciplina e, acima de tudo, consciência. Não é o perfil de alguém passivo, não é o perfil de alguém facilmente influenciável. É o perfil de alguém que observa, interpreta, reflete. Ela tinha formação,
intelectual, circulava em ambientes onde ideias eram debatidas com intensidade. O início do século XX foi um período de expansão do pensamento metafísico, da psicologia nascente, das correntes espirituais alternativas. O movimento do novo pensamento estava ganhando força, propondo algo revolucionário para a época. A mente como causa, a consciência como criadora da realidade, a interpretação simbólica das escrituras. E ela estava ali, no meio de tudo isso. Percebe a diferença? Ela não surge depois de Neville. Ela não aparece como consequência de Abdallah. Ela já estava inserida em um ambiente cultural e espiritual que respirava metafísica. Bíblia interpretada como símbolo da consciência. Manifestação como processo interno. Quando o ambiente da Igreja Unity começa a se expandir, promovendo a ideia de unidade divina, lei espiritual, transformação pela mente, ela não é uma visitante curiosa. Ela é parte ativa desse ecossistema. Ela participa, observa, absorve, mas também produz. Ela escreve, ensina, se posiciona. E isso muda completamente a forma como enxergamos essa história. Porque quando falamos de espiritualidade, muitas vezes caímos na narrativa do discípulo que apenas recebe. Mas aqui não estamos diante de alguém que apenas ouviu palestras e replicou conceitos. Estamos diante de uma pensadora, de uma mulher que se aprofunda na interpretação metafísica da Bíblia, que articula ideias com clareza, que publica suas próprias reflexões. Ela não dependia de Neville para existir intelectualmente. Não dependia de Abdallah para validar sua busca espiritual. Ela tinha trajetória própria, tinha voz própria, tinha obra, e isso ativa algo importante dentro de quem está ouvindo agora: respeito intelectual. Porque quando você percebe que ela não era uma sombra, mas uma mente ativa dentro do movimento da consciência, a narrativa deixa de ser curiosidade histórica e começa a ganhar peso, começa a se tornar relevante para quem estuda a lei da Assunção, manifestação da realidade, despertar espiritual e Bíblia simbólica. Ela estava no epicentro de um movimento que redefinia a relação entre Deus e o homem, entre mente e realidade. Um movimento que ensinava que o Apocalipse não precisava ser temido, mas compreendido como revelação interna. E é justamente nesse ponto que a história começa a se entrelaçar com outros nomes que você já conhece. Não como coincidência superficial, mas como parte de um mesmo campo vibracional, de um mesmo círculo invisível que conectava mentes, ideias e interpretações profundas da consciência. E se você está sentindo que essa história começa a abrir algo diferente dentro de você, algo que vai além de curiosidade histórica e toca diretamente na sua jornada de consciência, eu quero te fazer um convite muito simples. Se esse tipo de investigação espiritual, profunda, estratégica, que conecta manifestação, Bíblia simbólica, lei da Assunção e despertar da consciência faz sentido para você, deixa agora o seu like. Pode parecer apenas um clique, mas para o algoritmo é um sinal poderoso de que esse conteúdo precisa alcançar outras pessoas que também estão buscando compreender a verdade por trás das narrativas superficiais. É assim que essa mensagem se expande. E se você percebe que essa trilogia pode revelar peças importantes sobre Neville, Abdallah, Novo Pensamento e os bastidores da metafísica aplicada, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque o que estamos construindo aqui não é um vídeo isolado. É uma sequência estratégica, um fio contínuo de revelações que se conectam. Cada episódio aprofunda o anterior. Cada camada abre outra. Ativar as notificações é garantir que você não vai perder os próximos passos dessa investigação. E eu realmente recomendo que você acompanhe desde o início até o final, porque algumas conexões só fazem sentido quando vistas no conjunto. Aqui não é conteúdo solto, é construção de consciência. E agora que você já entendeu quem era a mulher antes do mito, antes do silêncio histórico, antes de qualquer suposição mística, é hora de olhar para algo ainda mais intrigante. Porque quando começamos a observar os nomes que orbitavam o mesmo ambiente metafísico, quando analisamos as conexões invisíveis entre esses pensadores da consciência, o que surge não é coincidência. Surge um padrão, e é exatamente esse padrão que começa a revelar a existência de um círculo muito mais profundo do que parece à primeira vista. Agora respira comigo e observa o que começa a se formar. Quando ampliamos o quadro, nós já entendemos quem ela era como mulher,
como mente ativa dentro do movimento metafísico. Mas quando posicionamos essa trajetória dentro do mesmo ambiente espiritual, que moldou nomes como Neville Goddard e Abdallah, algo começa a ganhar contorno. Não estamos falando de encontros dramáticos ou cenas místicas iluminadas por velas. Estamos falando de convergência histórica, de círculos intelectuais que se cruzavam em Nova York, de ambientes onde o novo pensamento florescia, onde a Bíblia era reinterpretada como mapa simbólico da consciência, onde a manifestação da realidade era ensinada como lei espiritual interna. Unity não era apenas uma igreja, era um ponto de encontro de ideias. Palestras da verdade não eram apenas eventos, eram espaços onde conceitos sobre imaginação criadora, estados de consciência e identidade divina eram discutidos com seriedade. Atlantic City, A. Noba. York funcionavam como polos vibracionais de um mesmo movimento que questionava a leitura literal das Escrituras e propunha uma revelação interior. E é nesse mesmo campo que esses nomes circulam. Neville desenvolve sua interpretação da Bíblia como drama psicológico interno. Abdallah é descrito como o místico, que ensinava que Deus e o homem são. Flad escreve sobre o Apocalipse como processo interior, como despertar progressivo da natureza divina no ser humano. Percebe o padrão que temos aqui? Quando três pessoas diferentes utilizam o mesmo vocabulário simbólico, frequentam os mesmos círculos metafísicos e descrevem a Bíblia como consciência, isso deixa de ser coincidência. Isso começa a sugerir uma fonte comum, um ambiente compartilhado, uma linha invisível, conectando esses pensamentos. Unity se conecta a Neville. Neville aponta para Abdallah. Flad transita nesse mesmo universo simbólico. A linha começa a se desenhar de forma quase inevitável. Unity conduz ao ambiente onde Neville se forma. Neville reconhece Abdallah como mestre. Flad emerge desse mesmo ecossistema intelectual e espiritual. Você consegue sentir a progressão lógica se formando? Não é uma teoria construída no vazio. É uma sequência histórica plausível. Pessoas que viveram na mesma época, cidades que concentravam movimentos espirituais emergentes, linguagem metafísica semelhante, interpretação bíblica simbólica, ênfase na consciência como causa da realidade. Isso cria algo muito mais poderoso do que uma afirmação direta. Cria um campo de evidência contextual, um círculo invisível que não precisa de dramatização para existir. Ele se sustenta na coerência das ideias, na repetição dos conceitos, na similaridade da visão espiritual. E quanto mais você observa, mais percebe que talvez a história oficial tenha simplificado demais o mapa. Talvez tenhamos isolado nomes que, na verdade, estavam conectados por um mesmo fluxo de ensinamentos sobre manifestação, lei da consciência e despertar espiritual. Só que ainda existe uma peça que torna essa conexão ainda mais intrigante, porque não é apenas o fato de ela ter transitado pelo mesmo ambiente, é o que ela fez com o texto mais enigmático da Bíblia, que começa a transformar essa convergência em algo potencialmente explosivo para quem estuda consciência e realidade. Então chegamos ao ano de 1952. Não como um detalhe cronológico, mas como um ponto de inflexão silencioso, porque é nesse ano que ela publica sua própria interpretação de um dos textos mais temidos, mais mal compreendidos e mais sensacionalizados da Bíblia, o Apocalipse, o livro associado ao fim do mundo, à destruição, ao juízo final, ao medo coletivo, que atravessou gerações. E o que ela faz com esse texto não é comum. Ela não reforça a narrativa do terror, não alimenta a expectativa de catástrofe externa, não sustenta a ideia de punição divina. Ela desloca completamente o eixo da interpretação. O Apocalipse, para ela, não é sobre o fim do mundo. É sobre revelação interior. É sobre consciência despertando para a sua própria natureza divina. Percebe a ousadia disso? No contexto da época, em vez de trombetas anunciando destruição, ela fala sobre processo interno. Em vez de um Deus julgando de fora, ela aponta para a transformação do homem por dentro. O que parece caos passa a ser descrito como movimento de alinhamento espiritual. O que parecia condenação se revela como transição de estados de consciência. Em um dos trechos mais impactantes, ela descreve o Apocalipse como as oscilações do homem tentando centrar-se na natureza divina,
não é uma frase comum, é uma leitura profundamente metafísica. É linguagem de quem entende a Bíblia como código simbólico da mente humana. É vocabulário de quem enxerga a revelação como despertar da identidade espiritual. E aqui, algo começa a ecoar. Porque quando você estuda Neville Goddard, você encontra a mesma estrutura interpretativa. A Bíblia como drama psicológico, a história sagrada como representação de estados internos, a salvação como reconhecimento da própria consciência como Deus. Quando você ouve os relatos sobre Abdallah, encontra a mesma ênfase na unidade entre Deus e homem, na leitura simbólica das Escrituras, na revelação como experiência interior e não evento externo. E então surge a pergunta, inevitável, como três mentes diferentes, inseridas no mesmo período histórico, usando a mesma chave simbólica, interpretando os textos sagrados como manifestação da consciência, chegam a conclusões tão alinhadas? Isso não parece mera coincidência intelectual. Parece continuidade, parece transmissão, parece aprendizado dentro de um mesmo campo de ensinamento metafísico. Mas o mais intrigante não é apenas o que ela escreveu, não é apenas a coragem de reinterpretar o Apocalipse como processo de despertar espiritual, não é apenas a sofisticação com que ela articula consciência, identidade divina e transformação interna. O que realmente começa a inquietar é de onde ela aprendeu a ler a Bíblia dessa forma. Porque ninguém desenvolve sozinho uma hermenêutica tão específica, sem ter sido exposto a um ambiente que já respirava essa visão. Ninguém descreve o Apocalipse como um movimento da consciência, sem ter sido treinado a enxergar símbolo onde outros viam literalidade. E é justamente aí que a história começa a sair do campo das ideias e entrar no território das conexões concretas, dos nomes, dos endereços, dos círculos espirituais que operavam quase invisíveis na superfície da história oficial. Agora deixe essa pergunta atravessar você com calma. Se Neville aprendeu com Abdallah, absorvendo essa leitura simbólica da Bíblia como expressão da consciência, se Winifred Flatt transitava no mesmo círculo metafísico, respirando o mesmo ambiente intelectual, utilizando a mesma chave interpretativa, e se anos depois, Joseph Murphy também descreve um mestre com as mesmas características, ensinando a unidade entre Deus e homem, a mente como causa, a escritura como código interno. Então talvez a história nunca tenha sido sobre um homem isolado. Talvez nunca tenha sido sobre um nome específico brilhando sozinho na linha do tempo. Talvez sempre tenha existido um fio invisível conectando essas mentes. Um fluxo silencioso de ensinamento metafísico atravessando Unity, Nova York, Atlantic City, um círculo que não se anunciava como movimento formal, mas que compartilhava linguagem, símbolos, estrutura espiritual. E quando você começa a enxergar esse fio, algo muda na forma como você entende manifestação. Lei da Assunção, despertar espiritual e até mesmo a própria Bíblia, porque deixa de ser apenas inspiração individual, passa a ser continuidade de uma tradição esotérica viva, uma transmissão de consciência. E é exatamente aqui que Winifred Flatt deixa de ser um nome esquecido e passa a se tornar uma peça estratégica dentro desse quebra-cabeça. Mas o que realmente torna Winifred perigosa é o que ela fez com o livro do Apocalipse. Ela pegou o texto mais temido da tradição cristã e removeu o medo, removeu o literalismo, removeu a ameaça externa e transformou tudo em revelação interna, em processo psicológico, em despertar progressivo da natureza divina no homem. Isso não é apenas interpretação bíblica. Isso é reposicionamento de poder. Se o Apocalipse é interno, então o fim do mundo não é externo. É o fim de um estado de consciência. É a queda de uma identidade limitada. É o colapso do velho eu para que o eu sou desperte. Percebe o impacto disso? Mas no próximo vídeo você vai entender com profundidade porque o Apocalipse nunca foi sobre o fim do mundo. E como essa leitura muda completamente a forma como você encara manifestação, identidade e realidade. Agora, eu quero que você participe ativamente dessa construção. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo, eu desperto para a revelação. Eu quero ler esse comentário. Quero ver quem está acompanhando, não apenas por curiosidade histórica, mas por transformação de consciência. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa compreender que a Bíblia pode ser lida como mapa da mente,
e não como sentença de medo. Às vezes, uma única interpretação muda toda uma trajetória espiritual. E é fundamental que você assista também às minisséries sobre Abdallah e Neville que já estão aqui no canal. Elas são a base para entender o contexto completo desse círculo invisível. E essa trilogia faz ainda mais sentido quando vista como parte de um sistema maior de revelações. O card vai aparecer no final do vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações agora, porque o próximo episódio dessa trilogia vai aprofundar algo que pode mudar a forma como você interpreta o livro do Apocalipse para sempre. E esse foi o primeiro capítulo da trilogia, O Mistério de Winifred Flood, a aluna esquecida do grande místico. Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.